Então, pessoal, boa tarde. Boa tarde aí a todos, né? A gente está começando agora a nossa 14ª aula do curso de administração, tá? E hoje o que a gente vai ver aqui é o que foi planejado para essa disciplina, tá? E o que foi executado. Eu sempre falo para vocês em relação àquela jornada de A para B. Lembra da primeira aula, jornada de A para B, aqueles 3 caminhos? Uma reta, um circuito assim um pouco curvo e outro mais curvo ainda. Então, a reta ninguém segue, tá? Ninguém consegue planejar uma coisa de A para B e andar exatamente ali, tá? É impraticável, basicamente. A perfeição, né? No entanto, ficar perto daquilo ali, quem se planeja consegue. E eu tenho aqui para mostrar para vocês este curso de administração de agora, que foi planejado, e eu tenho também o curso que está sendo executado. Existe uma diferença, e vai sempre existir uma diferença entre o que você está planejando, você já colocou objetivo, já colocou prazo, já fez matriz de SWOT na atividade, e você vai construir um plano de ação, já sabe construir, já pode até ter construído o 5W2H, o diagrama de Gantt, e aquilo que você vai executar no próximo ano. Entre o que você colocou no papel, que está aí no papel agora, e a realidade daqui a 6 meses ou até um ano, existe uma diferença. E o objetivo principal da gestão é minimizar essa diferença. Todo dia. Todo dia, andar um pouquinho por ali ou para sair aqui da linha, volta para a linha. Saiu da linha, volta para a linha. Então, é um processo. É um processo, tá? Então, vocês são todos de engenharia química, né? Vocês sabem o que é um processo. Então, isso aqui é um processo. É um processo não químico, né? Mas é um processo que vocês precisam controlar ele o tempo todo, tá? Então, eu vou passar aqui, tá? Vou passar aqui para a gente ver aqui, tá? Então, qual é o foco da aula, tá? O planejamento da reta final, os trabalhos até o final e dúvidas de vocês, vale toda dúvida da primeira aula até agora, até porque eu vou fazer o que eu vou fazer aqui para vocês resgatarem um pouco a memória, puxarem da memória no meio de 7 disciplinas, porque assim, quando a gente está com 7, 8 disciplinas na mesma hora, se alguém perguntar para você, esse assunto aqui foi visto em que disciplina? Às vezes a pessoa está tão desorientada e tão atordoada em relação a tanta informação que não sabe mais nem aquele assunto é de que disciplina. Até porque as disciplinas, tem algumas disciplinas que são relativamente parecidas, como, por exemplo, a administração. Na civil tem gerenciamento de projeto, aí tem assuntos que vocês vão ver não exatamente igual, com muitas diferenças, mas algumas coisas que têm uma similaridade. Então, às vezes a gente fica tão perdido que a gente não sabe nem qual foi o assunto que foi dado, né? Então, com esse objetivo que eu vou fazer o que eu vou fazer agora com vocês aqui, e também para mostrar a vocês, na prática, como é o meu planejamento. Certo? Então, eu tenho colocado sempre isso. Eu acho que dessa turma aqui, alguém dessa turma aqui, coloca no chat. Alguém aqui já foi meu aluno em outra disciplina? Coloca aqui no chat para eu saber. Até para, se tiver alguém na turma aí, vai ser testemunha do que eu vou falar agora. Ninguém foi meu aluno ainda em outra disciplina, né? Acho que não. Então, o que é que ocorre? No presencial, era muito mais difícil de se organizar. Muito mais. Para mim, né? Eu tô falando de mim, não tô falando de vocês. Por quê? Porque eu entrava na aula, eu pegava o flipchart, meus lápis e fazia muitos mapas mentais. Como eu faço ainda hoje aqui com vocês, só que agora eu faço no Miro, no MindMaster. Mas nas aulas presenciais, a minha aula era completamente diferente e, na minha opinião, muito pior. Para ser bem sincero com vocês, por conta de várias coisas, de processos e recursos que eu não conseguia usar. E daí, eu entrei no PLE, vocês também devem ter feito
algumas aulas aí do PLE. Foi super estranho voltar de novo no modo online. E eu fui me adaptando, né? Fui me adaptando ali e tal. E fui introduzindo coisas para ir evoluindo. Mas a principal evolução, ao meu ver, foi a organização, o planejamento. Por quê? Eu tinha um monte de flipchart, foto de todas as aulas de quadro e flipchart. Eu tenho um álbum somente que o nome do álbum é Quadros. Só que daqueles quadros, para transformar aquilo ali numa apostila ou num livro, é muito difícil, né? Por quê? Como é que eu vou... Até tem leitores que, imagina, passar em cada coisa daquela e eu extrair tudo. Então, o que é que acabou acontecendo na pandemia? E eu só vi isso agora, no meio do processo. Até enquanto eu estava organizando essa aula de hoje para vocês, eu disse, nunca foi assim. Nunca foi tão organizado. Nunca. Tá? Porque agora está ficando tudo digitalizado. Por exemplo, eu tenho 100% das minhas aulas gravadas lá no canal do YouTube. Então, tem aulas, eu já gravei tanta aula no canal do YouTube, que tem aulas que eu paro para assistir e eu não me lembro mais nem do assunto que eu dei. E aí eu fico ali, tipo assim, eu fico até me assistindo para relembrar o conteúdo. Porque é tanta informação, tá, que acaba se perdendo na minha própria cabeça, que sou professor. Tá? Então, e tá ficando esse registro, anotações, sempre no digital, os boards do Miro que vocês estão fazendo comigo. Vocês vão perceber, ou talvez já estejam percebendo, o valor de um board desse de vocês. Por quê? Porque vocês também estão se organizando. Claro, vocês podem ser muito mais organizados que eu, isso varia de pessoa para pessoa, mas eu estou colocando vocês para colocar tudo que vocês vão fazer nessa disciplina dentro de um board só. Aquele quadro infinito ali do Miro, e tá tudo lá. Tá? O que vocês podem perder, de repente perder o acesso, não estou encontrando o link e tal, e isso vai gerar uma perdazinha de tempo, mas vocês não estão tendo que procurar e-mails meus, que eu não mando nenhum e-mail para vocês. O grupo do Telegram é só entrar lá e a sequência toda, que é tudo sequenciado, tudo organizado, na plataforma, tudo organizado, e vocês não perdem tempo. Mas o melhor de tudo é que vocês não ficam catando no computador de vocês aonde é que está o PDF, aonde é que está o doc, eita, aquela matéria. Toda vez que vocês vão estudar para uma matéria, eu tenho certeza que é um cata-cata do documento. Cadê? Quem tem? Cadê? Quem ficou com aquele documento? Por quê? Porque a organização ela não é simples. Mas a organização no digital, ela é muito mais fácil. É só a gente fazer o que tem que ser feito. Tá? Então eu vou passar aqui agora para mostrar a vocês em que passo a gente está, né? Então, seguindo aqui, só para lembrar, o módulo 2, a gente está finalzinho do módulo 2, depois dessa aula tem mais duas, eu vou comentar sobre isso daqui a pouco, mas são 2 aulas gravadas que vão estar liberadas para vocês na semana que vem, para a gente encerrar esse módulo 2, que é planejamento, indicadores e autogestão. Tá? Indicadores é um tema que vai ficar, inclusive, para o próximo módulo, mas eu vou tratar um pouco sobre eles aqui quando eu passar o trabalho final de curso para vocês. Vou falar aqui sobre indicadores e talvez alguns de vocês que já tenham alguma experiência em gestão já sabe, por exemplo, o que é um OKR e o que é um KPI. Tá? Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Por quê? Porque agora eu vou aqui para esse quadro aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, para vocês terem uma noção do nível, da forma como foi, na forma como eu acabei me organizando. Tá? Eu vou sair daqui, deixa eu vir para o outro lado aqui, que vai ficar melhor. Aqui. Então, é o seguinte, a forma com que eu acabei me organizando. Esse documento que está aqui é um RTF. Não é nem um doc, é um RTF. Dos mapas mentais que eu faço no MindMaster, eu exporto um arquivo que vem nesse formato. Então, à medida que eu for estudando e vou dando aulas e vou montando palestras, eu vou fazendo tudo em mapas mentais, principalmente depois que começou o PLE. Então, se eu abrir o MindMaster aqui, vocês vão ver assim um mundo de mapa mental, porque são aulas, preparação de aulas e um monte de curso online que eu fiz agora na pandemia. Para cada curso eu tenho um mapa mental com a estrutura do que o resumo que eu mesmo fiz.
Então, o que é que eu fiz para montar esse arquivo que eu vou passar com vocês agora? Eu peguei todos os mapas mentais que diziam respeito à administração, eu exportei todos os RTFs lá no MindMaster, peguei tudo que eu tinha e eu trouxe nesse documento, e esse documento ele é desse tamanho aqui, ó. Não precisa entender não, é só para vocês verem o tamanho do documento que está aqui. Ou seja, eu trouxe toda a informação para um documento só. Tá desorganizado? Tá. Mas eu sei onde é que tá. E eu vou arrumando, organizando ele à medida que eu for conseguindo tempo para isso. Tá? Tá perfeito esse documento aqui, mas tá longe de estar perfeito. Mas quando eu começar o próximo semestre, outra disciplina dessa, eu vou estar muito melhor do que eu estava quando comecei aqui o curso com vocês. Tá? Mas vamos direto para o assunto aqui. É só para mostrar a vocês assim algumas estratégias que eu fiz para poder conseguir planejar um curso online como esse que a gente está vendo agora. Tá? Então eu vou trazer aqui, ó. Deixa eu usar aqui, eu gosto sempre de usar algumas hotkeys aqui, algumas teclas que aceleram muito o processo. Quem usa muita tecnologia, né, por exemplo, para editar vídeo, quem sabe usar as hotkeys ganha muito tempo nisso. E eu estou aqui e cada software tem um conjunto de teclas diferente. Tem as básicas, Ctrl+C, Ctrl+V, que sempre funciona, mas aqui, nesse caso aqui, o que eu quero aqui é dar um zoom para vocês, que vocês não devem estar enxergando direito, que a letra está muito pequena. Deixa eu ver aqui. Não estou falando aqui. Zoom in. Tá, deixa eu ver aqui. Agora sim. Aqui, ó. Pronto. Então, o que é que eu vou mostrar para vocês aqui? Primeiro, o projetado. O projetado é o quê? É o sonho. É o que eu queria fazer. É o que está acontecendo, não. Não é porque da minha parte, eu tenho vários problemas, aconteceram várias coisas que eu acabei não conseguindo fazer do jeito que eu pensava no início, mas também é muito em função dos feedbacks de vocês. Então, se vocês têm alguma dificuldade, e vários de vocês me colocam dúvidas no privado e tal, eu percebo que a dificuldade é da maioria, aí eu digo, não, eu tenho que gravar um vídeo para explicar isso, porque é a dificuldade da maioria. Aí eu vou lá e gravo uma aula. A pessoa que tirou a dúvida sabe que aquele vídeo foi provocado pela dúvida dela. Mas eu precisei inserir uma aula nova, um vídeo novo, porque eu percebi que parte da turma não tinha entendido algum detalhe que era importante, ou porque eu não falei, ou porque ficou perdido. Falei rápido, enfim, não deu. Então, a dúvida veio. Se a dúvida tiver em algum dos vídeos, eu mando o link. Olha aqui o link. Reassiste essa aula. Se a dúvida eu perceber que eu de fato não falei, eu chego, sento aqui e gravo outro vídeo e vira mais uma aula. Então, foi assim que o projetado ele ficou um pouco diferente do executado. Tá? Então, deixa eu diminuir aqui um pouquinho agora, tá? Para a gente ir para o projetado. Eu não vou passar o projetado com vocês para a gente não perder muito tempo. Tá? Tá aqui, ó. O projetado era assim. O que é que eu faço sempre? Eu faço aqui a lista final, a lista real, são o que vocês, quem se matriculou e quem ficou no final. As expectativas de cada um, eu antes fazia um questionário perguntando qual é a expectativa em relação ao curso, para eu fazer a validação no final, né? O que deu certo, o que não funcionou. Eu sempre faço isso no final do curso. O que é isso? Eu preciso melhorar continuamente. Lembra do PDCA? O curso que vem, se não for melhor do que esse, a responsabilidade é minha. Porque eu, premeditadamente, eu procuro evoluir sempre. Você está assistindo esse curso hoje, não vai estar assistindo o próximo, mas de repente pode entrar em algum vídeo e depois achar que piorou. Mas não é a lógica, não. O normal é ser melhor. Tá? Então, por isso que eu estou tratando com vocês aqui a questão do PDCA e usando esse meu caso como exemplo, porque eu pratico o PDCA. Tá? Então, ó, o que não funcionou, o que será implantado para o próximo semestre, o que ficará para o futuro, os trabalhos e os boards dos alunos. Aí aqui tem primeiros passos, aqui é o idealzinho, tá? O idealzinho era o quê? 15 aulas aqui, então 4 módulos. Não vou passar isso agora não, porque o que vale aqui é a gente perder um pouquinho de tempo aqui no real, o que foi executado. É o que eu chamo aqui de as built, né? É como executado.
vocês vão trabalhar em plantas industriais aí, né, com a parte da engenharia química que vocês atuam, e vocês vão pegar, de repente, uma planta de processo e vão ter que ajudar na construção daquela planta, junto com engenheiros civis e mecânicos, enfim. E vocês vão pegar um projeto para executar e é quase certeza que vocês não vão conseguir executar 100% do projeto que os engenheiros, que os arquitetos, que todo mundo mandou para vocês executarem. Ah, você pode estar do lado do executor, estou colocando vocês como se fosse do lado do executor, mas você pode estar do lado do projetista. E você do lado do projetista vai dizer assim, eu mandei um projeto e quando eu cheguei aqui executaram outro. E a responsabilidade pode até ser sua, por uma má execução, porque toda vez que tem um acidente, seja acidente ambiental, seja um prédio que caiu, qualquer coisa, vai entrar depois o CREA e vai fazer uma perícia, e a perícia, o primeiro problema que tem é assim, foi uma falha de projeto ou foi uma falha de execução? Olha a dificuldade deste processo, para descobrir quem foi o responsável. Então, quem projetou vai dizer, não foi comigo, e quem executou vai dizer, eu executei certo. E a partir daí, né, aí vão entrar comissões, auditorias, enfim, e a partir daí, um checklist, né? Então, por isso que em empresas que trabalham num nível de engenharia muito bom, existe, por exemplo, usam, né, o BIM, as tecnologias todas, né, de projeto, de modelagem de projeto integrada, para que tudo fique dentro de uma base, de forma que você, se você precisar mudar alguma coisa de projeto durante a execução, tá? Então você está dentro de uma plataforma, o projetista mexe, você fala com o projetista, então o projeto é alterado, mas fica ali, você vai terminar com o projeto que foi construído. Isso aqui foi só uma parte de engenharia, né? Porque vocês são engenheiros, mas eu quis colocar aqui a questão do projeto pensado, planejado, projetado, né? E do executado. Agora, voltando aqui para dentro do nosso conteúdo, né? Da disciplina. Então, aqui o que é que tem? Vamos lá. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Vou aumentar aqui. Pronto. Aqui sim. Agora, melhorou. Então, ó, eu coloquei aqui as datas. Tá? Primeiro que eu projetei somente 15 aulas e no meio do caminho, eu percebi que era melhor eu dividir em vídeos mais curtos e colocar mais aulas. Então, a gente já está hoje na 14ª aula. Em tese, o que eu tinha planejado era ter 15 aulas. Só que, na verdade, tem aulas que vão ser 3 vídeos. Na verdade, eu separei em 3 aulas, tá? Então, isso é um ajuste aí que eu fiz durante a jornada, porque eu percebi que era importante. Então, aí tem dia 22/10, que foi quando a gente começou. Aí tem aqui o título da aula, tá? A abertura da jornada, a apresentação do professor, a importância da administração para a nossa vida, uma introdução à administração e aquele texto do Peter Drucker, tá? Que foi aí que, inclusive, foi uma parte do primeiro trabalho. Depois a gente entrou no módulo 2, aí no módulo 2 tem as datas aqui, o planejamento, análise SWOT, a análise SWOT na prática que eu fiz, foram 2 aulas. Depois a gente passou para ferramentas tecnológicas de planejamento, análise SWOT, né? Então, tem aqui o título da aula e o título do vídeo, que está lá no canal do YouTube, que eles são um pouquinho diferentes. Então, dia 19/11, definindo um plano de ação para o seu objetivo. Então, essa aula foi bem mais recente, né? Deve estar aí mais fresca aí na cabeça de vocês. Então, tem aqui dia 26, mais 2 aulas, né? Então, aqui eu já entrei lá na SWOT, naquela parte do SMART, de diagrama de Gantt, 5W2H, tá certo? Então, tudo aqui já foi na aula 10. Então, aula 10, aí depois eu separei aqui, eu comecei a quebrar em aulas, né? Aula 11, aula 12. Então, as aulas ficaram mais curtas, até para melhorar para você, porque às vezes você entra numa aula de 2 horas e você quer ver só um pedacinho. Então, eu já separei em pedacinhos para... eu quero aprender o 5W2H, eu vou entrar naquela aula, e aí eu vejo aquele vídeo e resolvi o problema, né? Não fica catando coisas dentro de um vídeo de 2 horas. Então, aqui a aula 13, que foi a aula da semana passada, onde a gente conversou um pouquinho, né? Sobre... foram dúvidas, né? Sobre algumas aulas que tinham sido, vamos dizer assim, assíncronas, que eu não estava com vocês. E a gente está aqui nessa aula de hoje. E essa aula de hoje é o quê? O planejamento da reta final e a definição dos trabalhos finais de cursos e dúvidas. Tá? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, pode vir aqui, né? Eu estou aqui de olho no chat também, mas eu vou seguir aqui. Tá? Antes da gente entrar especificamente nos trabalhos e nas dúvidas,
tá? No conteúdo, basicamente, da aula de hoje, percebam aqui o seguinte. Eu já planejei os próximos passos nesse meu replanejamento agora, porque a gente tem que executar, porque vai chegar ao final. Então, o que é que a gente tem para frente? Data. Na semana, a gente só tem mais uma aula antes do recesso, a de sexta-feira que vem. O que é que vocês vão ter até sexta-feira que vem? Mais 2 aulas. Além dessa, mais 2 subdivididas, né? Em aula 15, tá? Tem aqui aula 15 e aula 16. A aula 15 é o quê? Missão, visão e valores ensinado de um jeito diferente. Vai ter um vídeo aí de cerca de 30 minutos que eu vou liberar para vocês e assim eu fecho planejamento estratégico. Depois disso, tem uma aula que é uma aula super importante, principalmente por causa do tempo do ano que a gente está agora. Inclusive, eu planejei isso. Essa aula aqui, normalmente, ela é a primeira aula do curso. Aí o que foi que eu fiz? Não. Eu vou deixar essa aula no meio do curso, quando a gente estiver virando o ano. Porque eles vão estar com um planejamento já caminhado, com um plano de ação para alguma coisa que eles vão executar o ano que vem, e ninguém consegue executar nada direito se não utilizar algumas técnicas de produtividade. Então, essa aula, a aula 15, é uma aula para concluir o assunto de planejamento estratégico. E essa aula 17 é uma aula de o que você pode fazer para que o planejamento que você fez não vire uma fábula. Tá? Tem uma frase que eu aprendi no curso do Jerônimo de produtividade, é que existe o seguinte: tem a fábula do final do ano e o monstro do dia a dia. Tá? O que é? A fábula do final do ano é o quê? Não, agora vai, porque a gente está aqui já no finalzinho do ano, eu vou me organizar todo aqui, e 2022 eu vou seguir exatamente o meu planejamento. Aí compra caderno, agenda de todo tipo, de toda cor, planeja tudo, senta, uma semana, 15 dias de planejamento, vai ser assim esse ano. Essa é a fábula. Aí, no dia 15 de janeiro, já o caderno, a agenda já está largada, o plano já foi abandonado, o desespero já tomou conta. Tá? E aí se impôs a realidade. O que é que eu tenho como objetivo quando eu vou falar para vocês de produtividade? Destruir a fábula do dia a dia, a fábula do final de ano. É o quê? Planejaram, aprenderam como é que planeja, e agora tem que aprender como executa. Porque senão vai ficar assim um eterno planejador. E como executa é importante. Eu estou executando assim, assim, assim. E aí tem algumas técnicas que vocês vão aprender para pegar esse plano que está na mão de vocês e vocês fazerem o ano de 2022 um pouco diferente para chegar assim no meio do ano que vem e dizer assim, não foi uma fábula. Quando vocês chegarem a essa conclusão, vocês vão mandar uma mensagem para mim. Dizer, Tony, tá vendo aqui que você disse que ia ser uma fábula? Não foi uma fábula, não. Eu executei, está aqui o resultado. Tá? Então, se permitam isso, se permitam transformar esse planejamento numa coisa que de fato vocês vão realizar. Porque senão você vai olhar para trás e vai dizer assim, rapaz, aí começa a dar depressão, começa a dar tudo. Por quê? Eu combinei um negócio, não consegui fazer, é assim mesmo. Aí começa, daqui a pouco tá submerso num processo que não consegue sair. Ou seja, aproveitar o final do ano, energia boa, né? Para cima, mostrar que faz o planejamento, mostrar que executa. Por isso que eu organizei aqui essa aula aqui para vocês, tá? Então, o módulo 3, aí a gente vai entrar numa parte, tá, que eu chamei de gente, negócios e tecnologia. Que é uma parte que todo mundo gosta muito, que é a parte onde eu trato mais a parte de liderança, de gestão de conflito, né? Existem técnicas para você resolver confusões, tá? Grandes confusões. E aqui tem a diferença se faz com gente, liderança e habilidades, né? Eu falo das habilidades que são importantes hoje, né? Para um gestor, basicamente. Então, tem uma aula 17, não, aqui eu errei aqui o número, né? Então, aqui tem vou corrigir agora aqui, para não ficar, 17, não posso deixar para depois, senão depois eu esqueço, né? 18, eu tenho que vir aqui em todo mundo aqui, 20, deixa eu vir aqui, isso aqui é para eu não esquecer depois, tá? 22, 23, 24, aí vocês estão vendo já o que é que está escrito aí, né?
25, 26, 27. Tá? Vocês estão vendo aí as datas, né? Eu disse, não posso não, agora eu preciso cumprir o que eu me comprometi, né? Então aqui tem o líder, o gestor e o gestor líder. São 3 coisas diferentes. As diferenças eu vou mostrar a vocês na aula. Tá? Então o cara pode ser um líder, mas não ser um gestor. As pessoas confundem essas coisas. E o ideal, né, na verdade, o ideal, que nem sempre é possível, é um cara que seja um gestor eficaz, do Peter Drucker, né, que eu já falei para vocês várias vezes, e que ele também seja um grande líder. É muito difícil, as 2 coisas, mas o exercício, a atividade disso o tempo todo, você consegue. Então, nessa aula eu vou mostrar as características, quais são os atributos, as habilidades de um líder e quais são as habilidades de um gestor. Tem habilidades que são que ambos precisam, mas tem algumas que são específicas de cada um e você precisa, de repente, a depender da sua função que você esteja exercendo, escolher e até definir se você precisa ser mais líder, mais mobilizador, ou se você precisa ser mais gestor, mais entregador, né? Mais um gestor eficaz. Então, você pode, inclusive, ter as 2 habilidades, mas usar ser líder na hora de ser líder e ser gestor na hora de ser gestor. Isso é um processo de treinamento para que eu continuo exercendo e aprendendo todos os dias. Então, a aula 19 é negociação e gestão de conflito. É esse método que eu disse assim, que é o método é tipo um passo a passo, um algoritmo para resolver grandes confusões, conflito. Então, tem um passo a passo. Aí esse passo a passo é dado nessa aula aqui, que inclusive tem uma aula gravada no canal do YouTube e que é uma aula que é muito assistida. Tá? E tem as tecnologias e a gestão no mundo VUCA. A gestão é o resultado, o dinheiro importa. Aí eu vou falar um pouco de finanças. Não tem como você executar um projeto importante, um projeto grande, sem o dinheiro. Tá? Ah, não, o dinheiro não importa. O dinheiro importa. Porque sem a grana você não vai executar grandes projetos. Tá? Inclusive, eu sempre falo que, inclusive, as ONGs, né, organizações não governamentais, fazem um papel brilhante no Brasil. Assim, tem organizações não governamentais na área da saúde, na área da educação, tem tudo. Assim, faz um papel brilhante. Tá? Não tem a finalidade, vamos dizer assim, da obtenção de lucro, mas precisa de dinheiro, senão não faz uma caridade. Precisa. A primeira coisa que a pessoa precisa é de apoios, de conseguir patrocínio, de conseguir apoio para executar e fazer o bem. Tá? Naturalmente que tem coisas que a gente pode e deve fazer o bem, mesmo que dá para fazer algumas coisas que podem ser muito significativas, né, sem dinheiro. Mas para fazer grandes transformações, precisa sim de dinheiro. Dinheiro importa, não existe plano de ação e gestão e resultado sem grana. Tá? Então, aqui aí, comunicação, marketing e vendas. É uma aula só com muito assunto, mas eu vou tentar condensar aqui. E, por fim, assim, modelos de gestão e a gestão de projetos. Aí eu vou resumir tudo em 2 aulas, até porque eu vou falar de gestão tradicional e de gestão de projetos, especificamente, e vou detalhar um pouquinho mais o que é a gestão ágil e a inovação. Mas tem muitas coisas desses assuntos que eu já fui introduzindo ao longo das aulas. Vocês já sabem o que é o 5W2H, você já sabe o que é o diagrama de Gantt. Então, você já tem... Eu poderia indicar, por exemplo, um curso de gestão ágil? Posso. Que a gente faz online. Posso sim. A gente pode falar sobre isso daqui a pouco, tá? Eu vou mostrar a vocês como é que foi boa, foi ótimo a intervenção. Acho que dá tempo aqui da gente fazer isso no final. Eu posso mostrar a vocês, assim, algumas plataformas e como é que eu procuro os cursos que eu preciso. E aí eu vou mostrar para vocês um pouco de cursos que existem na internet. E, na verdade, assim... Eu já fiz alguns, professor, mas agora o pessoal está falando muito de metodologia ágil, tá? Aí o senhor já está na área, eu vi o senhor no LinkedIn. Isso. Aí eu queria saber. Tá, então eu vou até aproveitar que você fez a intervenção, até para ficar um pouco mais dinâmica aí. Foi a Andressa que falou, não foi isso? Foi. Então, Andressa, o que acontece? Como eu falei para vocês, né, eu coordeno 2 projetos de transformação digital para a Petrobras. Então,
já tem aí 20 anos que eu faço gestão de projeto. O ano passado, a Petrobras, que nos contrata, nos impôs ao projeto a utilização da metodologia ágil. Tá? Eu já tinha estudado, tem alguns livros aqui sobre isso, mas a partir dali, eu comecei a aplicar. A reunião que eu vou, quando acabar essa aula aqui, é uma reunião de Sprint Planning e Sprint Review. Então, a Petrobras agora está reunida com o meu time num dos eventos que a gente chama de um evento do processo de gestão ágil. Então, tem os papéis, tem o PO, né, que é o dono do produto, né? Tem os desenvolvedores, enfim, tem pelo menos 4 ou 5 pessoas, vamos dizer assim, que são os papéis, e tem as cerimônias do ágil. Então, a Sprint Planning e a Sprint Review são 2 das cerimônias. Então, nesta aula que eu vou dar para vocês aí, a aula 25, eu vou fazer um grande resumo e eu vou trazer um pouco dessa experiência do que eu estou vivendo agora com a implementação da metodologia ágil. Então, tem alguns sites, algumas coisas na internet, eu vou mostrar a vocês daqui a pouco pela sua pergunta, tá? E uma coisa que eu posso afirmar para vocês já adiantar. Gestão ágil não é uma coisa que se aplica a todos os processos que a gente precisa, tá? Então tem muito disso, né? Então, não somente na gestão, mas em várias coisas. Acontece uma coisa que vira uma onda, daqui a pouco todo mundo tem que aplicar, e daqui a pouco tem gente aplicando a gestão ágil, tentando aplicar, por exemplo, gestão ágil dentro de uma obra de construção civil. Não vai funcionar. Isso para uma obra como um todo. Tá? Numa planta industrial, vamos dizer assim, na construção de uma planta industrial, não vai funcionar. Por quê? É utilizado para um determinado tipo de processo, para pessoas que são preparadas e qualificadas para entender o processo, tá? E para coisas que são relativamente simples. Tá? As coisas mais complexas, a gente tem, no nosso caso, né, o exemplo que eu vou dar, a gente tem a gestão do projeto entre nós e os gestores do projeto. Então, a Petrobras criou agora, num nível um pouco mais acima, o que eles chamam de trens, né? É o trem da engenharia submarina. Então, esse trem, assim, são vários projetos ligados a uma determinada área, e nós somos um pedacinho dessa área, e a gente entra numa reunião um pouco maior, com vários projetos dentro dela, e o cara faz gestão ágil sobre todos nós. Quais são as metas para essa sprint agora, sprint, né, que são os próximos 15 dias ou o próximo mês. O que é que cada um vai entregar? Então, todo mundo sai da reunião com uma obrigação, e na próxima sprint review, que é a revisão dos 15 dias ou do mês que passou, o tempo depende, aí você tem que ir lá e mostrar que fez. Se não fez, vai ter que justificar, e aí é a hora que entram as desculpas, né? Aí, assim, quem não foi eu, não deu, porque... E acontece. E o que eu tenho para lhe dizer é o seguinte: funciona muito. Aumenta o resultado muito. Então, eu fiquei impressionado, na verdade, porque a gente trabalhou, esse projeto já tem quase 3 anos. O primeiro ano e meio, inclusive, foi no começo da pandemia. Eu vou dizer para você, eu me vi doido aqui dentro de casa. Eu praticamente passei o tempo todo, logo no comecinho da pandemia, gerenciando esse negócio. Depois que a gente contratou um gerente de projeto e que ele começou a implantação do ágil e a coisa começou a funcionar, aí a coisa está muito mais tranquila para mim. Aí eu vou no comecinho da aula, né, que eu disse a vocês, ó, minha vida está um pouco mais tranquila. E ela está mais tranquila por quê? Porque como é que eu consigo fazer tanta coisa? Fazendo gestão. Organizando, né, como esse caso que eu acabei de lhe contar, porque você fez a pergunta. Então, foi bom porque eu já dei quase uma aula aqui de gestão ágil, mas nessa aula eu vou detalhar um pouquinho mais. Uma coisa importante, né, que a Andressa perguntou aí, e que eu queria estimular vocês a fazer, tem muitos sites na internet, tem sites, tem muitos canais muito bons sobre gestão no próprio YouTube, tá?
É claro, os meus vídeos eu estou fazendo com todo cuidado, né? Se vocês forem assistir, por exemplo, aulas de administração minhas para a turma passada, as aulas são boas, só que elas são um pouquinho diferentes. Agora, vale a pena? Talvez valha. Porque eu estou mudando um pouquinho, né? Então, de repente, assiste uma aula minha do semestre passado, assiste lá uma aula, por exemplo, do Mário Trentin, que é um cara que eu vou mostrar para vocês o blog dele aqui, o site dele, Instagram, eu sigo ele no Instagram, eu sigo ele em todo canto, porque é um cara muito bom de gestão. Ele fala sobre gestão ágil. Então, mas eu vou falar para vocês isso no finalzinho dessa aula, mas isso é necessário, isso que a Andressa perguntou. Aonde é que tem um curso? Qual é a vantagem, pessoal, do curso? Vai ter o curso, e eu confesso a vocês que tem várias coisas que eu aprendo com tutoriais 0800 no YouTube. Hoje de manhã eu assisti 2 sobre uma coisa que eu queria. Existem tutoriais no YouTube gratuitos que são maravilhosos e que 0800. Qual é a grande vantagem do tipo de você comprar um curso online? Não vai perder tempo. Alguém organizou para você. Por exemplo, quando eu compro um curso online, é porque eu também não quero perder tempo, porque quando a gente entra no curso online, tá como tá esse aqui, né? Que é o quê? Modularizado, organizado. Eu já li um monte de livro, já fiz um monte de pesquisa e trouxe tudo para cá. Então, é totalmente diferente. Por exemplo, vocês que estão comigo agora, fazendo esse curso do começo ao fim, e uma pessoa que entrou lá no meu canal do YouTube e está assistindo uma aula ou outra perdida. Lá tem uma sequência, uma playlist. Então, a grande vantagem de você comprar um curso online é a organização, porque tudo que é informação, você consegue hoje aprender no YouTube. Além coisas de técnicas de gestão, de engenharia, tudo você aprende. Se não achar em português, você procura em inglês, você vai achar. Aqui em casa eu já consertei até máquina de lavar. Porque deu um problema aqui, eu fui máquina de lavar, botei a referência da máquina de lavar, aí vi o que era, eu mesmo resolvi. Era ir lá e 2 botões que eu precisava tipo, dar um reset na máquina. Basicamente isso. Tá? Por quê? Tinha lá um cara, olha, todo mundo, normalmente, todo mundo já teve o problema que você teve. Então, tem alguma coisa quebrada aqui em casa, eu vou logo lá, peraí, a referência, onde é que tá? Então, é isso. Tá? Deixa eu ver aqui, aí tem uma pergunta aqui, mais empresas querem um certificado. Excelente pergunta. E veja, administração e gestão de projeto tem muita coisa que necessita, que precisa o certificado, tá? Não sei se já ouviram falar, por exemplo, em PMI, tá? Então, Project Management Institute. Então, digita na internet aí, procura aí depois, PMI. Depois digita aí PMO. PMO. Pode procurar no Google. Então, existem certificações. Inclusive, para ágil, para gestão ágil também tem. Então, o cara é certificado em gestão ágil. Então, quando vocês terminarem esse curso comigo aqui, por exemplo, vocês podem estar sabendo um monte de coisa de gestão, mas vocês não têm a certificação. A certificação aí não é um curso qualquer que vocês vão pegar na internet, vocês vão procurar, eu quero ter uma certificação de gestão ágil, e eu já mostrei isso, eu acho que eu mostrei isso numa das aulas, né, mas a gente vai... Eu vou ver isso daqui a pouco, dando tempo aqui a gente faz isso. Se não der, eu vou fazer um vídeo especial somente sobre isso, tá? Deixa eu voltando aqui, né? Voltando para cá. Módulo 5, encerrando a jornada. Então, o encerrando a jornada é um módulo que eu criei adicional, porque tem essa aula aqui que eu estou prometendo dar faz 2 anos e eu não parei para gravar essa aula. E essa turma aqui eu vou fazer essa aula de qualquer jeito, que é a história da administração, tá? E além disso, tem a aula de encerramento, que lembra do ponto A ao ponto B? Então, nessa aula, eu preciso saber de vocês como foi a chegada no ponto B, porque nessa aula se encerra a nossa jornada e inicia a sua jornada. Tá? Isso está errado aqui, deixa eu corrigir logo aqui. Isso. Tá? Então, é assim que a gente vai terminar o curso, tá? Então, aqui tem datas importantes, então tem aqui isso é muito importante, isso que eu estou fazendo. A gente, às vezes, entra no dia a dia, um monte de trabalho para fazer, um monte de coisa para fazer, e alguém diz assim,
Rapaz, o semestre já termina semana que vem. Como é? Já? Então, para um pouquinho agora, levanta a cabeça. Na verdade, essa aula é uma aula que eu preparei para vocês e para as outras turmas, porque eu percebi que estava todo mundo meio submerso. Eu disse, não, agora eu vou parar um pouquinho, levantar a cabeça, mostrar tudo que a gente viu e para onde é que a gente vai. Não tem aquela hora que a gente está nadando assim e está olhando para ver aonde é o fim, se vai chegar ou não. Então, eu estou querendo mostrar para vocês aqui que a gente vai chegar. Tá aqui, eu sei exatamente o roteiro do que falta para terminar e eu vou conseguir com você chegar no final, tá? Mas eu preciso saber assim, peraí, dá para eu dar 10 aulas ainda em tão pouco tempo? Ou seja, eu tenho que parar no meio do meu planejamento. Lembra que tem o PDCA, né? O PDCA é o quê? Peraí, eu tenho que fazer, eu planejei, eu fui executar, eu preciso checar. E na checagem, eu preciso toda hora, além de monitorar os indicadores, eu tenho que chegar assim e dizer assim, peraí, eu consegui fazer isso. O meu prazo era quanto? Era tanto. Mas falta quanto para frente? Peraí, se eu tenho que entregar um trabalho no dia 20 de fevereiro, e já é semana que vem, eu tenho que entregar do jeito que tá, né? Ou então eu desisto. Ou seja, vai fazer meio mal. Então, para evitar de fazer muito mal, tá? Para evitar de fazer muito mal, você faz o quê? Você para e reajusta o tempo. No caso aqui de vocês e eu, não tem como a gente reajustar o tempo, porque o semestre letivo começa em março de 2022, tá? E o prazo final para digitação de nota 2AB é o dia 22/2. E o prazo final para digitação das notas finais no sistema é dia 7/3. E aqui a gente tem um problema que é o seguinte: eu tenho que entregar, não tem acordo, não, Seton, não dá para falar, não dá, porque o sistema da universidade, aquela data é aquela data, eu tenho que chegar lá e tenho que colocar. Ou seja, você tem que parar para pensar se de fato vai conseguir, se vai chegar lá, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, quando é que começa o semestre letivo do ano que vem? Aí qual é o meu recado, Master? Que eu falei que eu ia dar no começo da aula. Vocês vão ter um final de semestre no começo do ano. Tá? E final de semestre é pancada. Se já tem gente desesperada agora, que é somente o final do ano, imagine você já começar o ano, tipo assim, feliz, começou o ano novo, festa, já entra num curso que já é o final. Prova, aula, trabalho, já em um mês está querendo que o ano acabe. Ou seja, para evitar, tipo assim, o afogamento no primeiro no primeiro trimestre do ano, para um pouquinho agora, levanta a cabeça, planeja essa matéria, essa, peraí, qual é a que está mais urgente para mim? Então, resolve logo a que está mais urgente. Então, tem uma estratégia. Isso eu faço com questões ligadas à minha vida pessoal. Por exemplo, eu pego as tarefas que... Não tem aquelas tarefas que a gente tem assim... Por exemplo, eu estou dando aula aqui, mas tem uma tarefa que tem várias pessoas me cobrando e eu não estou conseguindo nem dormir por causa dela. Para tudo e faz ela. Tá? Para tudo e faz ela. Porque se você não fizer essa tarefa, você não consegue fazer nenhuma outra. Porque vocês vão estar aqui assistindo a aula comigo, pode até estar acontecendo agora, né? E está desesperado pensando em uma tarefa que alguém está pedindo. Às vezes, mãe, namorado, irmão, ou outro professor. Enfim, se tem alguém enchendo muito seu saco, resolve logo esse problema. Por quê? Para ter tranquilidade, para quando entrar numa atividade que você precisa fazer, entrar, tipo assim, zen, sabe como é? Porque se você fica toda a aula que tem, por exemplo, vocês têm aí quantas aulas por semana? Sei lá, cada um está com 7 matérias, 8 matérias, tem aí pelo menos 7 aulas por semana. Tem matéria que deve ter 2. Aí o que acontece? Começa a entrar nas aulas com a cabeça no problema, que às vezes não é nem um problema da disciplina, é um problema que tem que resolver fora.
Aí o que acontece? Entra numa aula, não entende nada, entra na outra, menos ainda, voando, parará, e aí vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Por quê? Aquele problema não foi resolvido. Logo, o que é que a gente faz? Para tudo. Professor, não posso assistir a aula hoje, porque eu estou com um problema que eu preciso resolver. Fulaninho, não posso conversar com você hoje, porque eu estou com um problema que eu preciso resolver. Resolve ele e vem pro jogo de novo. Porque senão a cabeça destrói tudo. Começa a não fazer nada, daqui a pouco está se achando incompetente, porque não sei o quê, porque eu não consigo fazer nada. Não, não é isso não. É organizar um pouquinho para poder seguir, tá? Então, é isso. Essa é a primeira parte, pessoal, da aula. Eu me estendi bastante aqui, mas também teve a intervenção importante da Andressa. Alguém quer fazer algum comentário, pessoal? Eu vou dar uma paradinha agora aqui, só para a gente conversar um pouquinho, para que eu vá para a segunda parte, que é a parte dos trabalhos finais. Eu vou passar nela bem rapidinho para, se por acaso não der tempo de eu concluir o que eu preciso concluir, no online não tem problema. O que é que acontece? A gente termina aqui a aula, eu gravo a parte que falta, crio um outro vídeo, tá tudo resolvido e organizado, tá? Dá para me interromper, para a gente não perder tempo, né? Então, eu queria saber... Oi, pode falar. Deixa eu colocar aqui Só queria fazer um comentário a respeito dessa questão de cumprir com as matérias e tudo. Eu acho que eu me sinto muito mais efetivo quando eu tenho atividades em grupo, que eu me sinto muito mais responsável para fazer algo do que quando eu tenho atividades individuais que eu tenho que cumprir eu mesmo, sabe? Uhum. Não sei se acontece com muita gente, com a maioria do pessoal, tá? Vou comentar, mas muito bom, Valber, muito bom a sua colocação. O Dênio está dizendo aqui que também concorda. Mas como eu já falei muito aqui, eu estou meio cansado, eu queria que vocês se conversassem. E fizessem isso que o Valber fez, né? E colocassem experiências de vocês, tá? Eu vou fazer o seguinte, vamos conversem à vontade que a segunda parte da aula eu posso gravar e vira outro vídeo. Eu vou fazer comentário depois sobre o que o Valber falou, mas eu vou fazer um comentário depois, senão fica só eu falando. Além do Dênio, alguém assim também? Eu dei um exemplo parecido com isso ontem. Tem muitas pessoas que precisam disso, tá? Porque, na verdade, não conseguem ter concentração e você precisa, Valber, chegar num nível de autorresponsabilidade que você cumpra, tipo, que você assumiu com você mesmo. Tá? Eu dei um exemplo ontem, lá na disciplina de inovação e empreendedorismo, tem grupos que estão fazendo um projeto para o Centelha da Inovação, né? Para concorrer a um edital, e eu estou fazendo a mentoria de alguns grupos, e tem uma das empresas, né, que está pensando na questão de criação de alguma coisa que permita com que as pessoas tenham uma vida saudável. Aí entra a parte de atividade física e entra a parte de alimentação, basicamente essas duas coisas, né? Tirando a saúde mental, aí ficam essas duas coisas aí na parte na saúde física. E assim, tem várias pessoas que não conseguem fazer atividade física. Só conseguem fazer se contratar um personal. Tá? Aí tem que ter um personal, por quê? Porque com o personal, como a pessoa pagou, e a pessoa está dizendo assim, mandando no WhatsApp, cheguei, estou aqui. Aí a pessoa faz assim, rapaz, que saco, eu tenho que fazer atividade física agora. Por quê? Porque o personal chegou. Então, isso é uma situação onde a pessoa precisa, eu não estou dizendo que está errado, que é ruim, não. Quem precisa fazer isso, faz isso. Tá? Isso é muito importante, isso que o Valber colocou. Se a atividade, se ele prefere trabalhar em grupo por causa disso, tem que fazer, porque
eu não estou aqui para fazer julgamento, né? Eu estou aqui para orientar vocês a fazerem o que torna vocês pessoas de mais resultado. Tá? Então, eu dividi, eu fiz isso em outros trabalhos lá da disciplina durante a pandemia. Dividi em grupos e eu percebi que não estava dando muito certo porque as pessoas não conseguiam se acompanhar. Tinha gente no grupo que andava muito, tinha gente no grupo que não tinha muito tempo, e aí eu percebia que a coisa ficava meio solta. Tá? Mas no caso específico de preferir, de fazer trabalhos em grupo, né? Aqui eu não tenho muito como resolver isso. Se vocês quiserem, aqui eu também tenho uma coisa muito flexível aqui. Se vocês quiserem fazer alguma coisa, alguma parte do trabalho em dupla, pode conversar comigo. Agora, tem que conversar comigo agora. Não é chegar no final, não, porque um não fez, o outro fez, então eu vou entrar naquele ali porque fez. Não. Quem quiser fazer algum trabalho agora em dupla, do que eu vou mostrar daqui a pouco, ou em outro vídeo, pode ficar à vontade que eu libero para vocês poderem trocar informação. E se ajudar no quesito até de cobrança mesmo. Eu fiz, você fez, né? Assim, eu gosto muito, além da questão da cobrança, eu gosto muito de colaboração. Eu coloquei vocês para colaborarem muito pouco aqui uns com os outros, por quê? Também de experiência de outras aulas, de outras turmas, o que é que acontece? Talvez vocês, né? Talvez alguns de vocês nunca tenham sequer se visto. Né? Vocês são todos alunos da engenharia química, mas podem ter níveis diferentes e talvez nunca nem se conheçam. Como tem partes desse trabalho que a gente está fazendo, que são objetivos pessoais, que são coisas pessoais, eu preferi não colocá-los em grupo. Tá? Porque, às vezes, a pessoa não quer trocar informação e eu não posso obrigar ninguém aqui a fazer nada em grupo, sobretudo quando o tipo de coisa que a gente está fazendo, né? Eu estou ensinando vocês planejamento, mas também trazendo um pouco de questões pessoais mesmo, né? Desenvolvimento pessoal dentro da disciplina de administração. E aí eu não coloquei vocês em grupo. Mas se vocês quiserem fazer, eu acho que é super válido. Por exemplo, eu tenho noção do que cada um de vocês fez na matriz SWOT, o plano de ação. Como eu sou professor, eu aprendo muito porque cada um faz de um jeito e escreve da sua forma e eu tenho acesso a todas as informações. Vocês não. Vocês só têm acesso à informação que eu dou na aula. Se vocês quiserem e toparem uma aula aonde vocês vão mostrar o que fizeram uns para os outros, é 10. Esse tipo de aula é 10. Eu não faço porque eu não quero forçar aqui ninguém a fazer o que a pessoa não se sente à vontade. Mas vocês vão aprender muito, né? Foi bom que o Valber colocou essa questão aí, né? De precisar de alguém no apoio. E talvez esse apoio que o Valber tenha colocado não seja somente pela questão da cobrança, mas também pelos insights que vêm. Gente, 2 pessoas vão sempre pensar melhor do que uma. Sempre. Vocês vejam que a aula de hoje aqui, eu tive 2 intervenções. Eu tive a da Andressa. Por causa da intervenção dela, mudei um pouquinho o rito da aula, talvez até tenha melhorado. E agora a intervenção do Valber. Ou seja, 3 pessoas, eu e vocês 2, ajudamos, por exemplo, vamos dizer assim, a melhorar o nível dessa aula, porque é melhor nós 3 do que eu sozinho. A Kellyanne está dizendo aqui que... Estou rindo aqui, eu me sentia forçado em fazer até as repetições corretas, exatamente. Eu também faço atividade física. Abdominal é um enrolar-se todo dia. E quando tem uma pessoa ali do lado dizendo assim, tá roubando, o cara acaba fazendo melhor, né? É fogo. Infelizmente, a gente não tem a disciplina, não. Quem aqui não já se pegou roubando no abdominal? Diz aí. Eu mesmo já... É uma tristeza. Mas a gente tem que melhorar, né? E aí, pessoal, querem fazer mais algum comentário, alguma pergunta aqui? Eu vou voltar aqui que dá tempo ainda da gente ir para o trabalho final. É bem simples, assim, é bem rápido. Eu queria, pessoal, como sempre, se você gostou desse vídeo, o dedinho aqui no like, curte o vídeo, ajuda o canal a crescer.
se inscreve no canal. Se você ainda não está inscrito, você já está aí na playlist aí o tempo todo e ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, clica no sininho para ser avisado do conteúdo que eu estou entregando aqui para vocês o tempo todo, tá? E claro, a gente vai se ver no próximo vídeo. Você não vai deixar de assistir, porque o próximo vídeo tá, de fato, muito bom. E é o trabalho final, um trabalho super aplicado, onde tudo que você viu até aqui, até essa aula 14, você vai conseguir aplicar num único trabalho, que é o trabalho final de curso, e você não vai perder. Se você é meu aluno, você não vai perder, porque você precisa fazer o trabalho e você quer aprender. E você, que não é meu aluno e está aqui no canal acompanhando a playlist, também faz o trabalho e relaciona com a empresa que você trabalha, com a empresa que você atua, e você faz também, porque por mais que a gente ensine, por mais que a gente oriente, o campo de batalha, colocar a mão na massa, fazer atividade, nada vai ensinar mais do que realmente meter a mão na massa. E você vai fazer isso, beleza? Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.